Opa, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal. O time do Santos amanhã vai jogar contra o Fortaleza às 19 horas na Vila Belmiro, muito provavelmente lotada, né? E o Santos precisa desesperadamente da vitória. O Santos que está com 42 pontos na tabela, estou vendo aqui, o Santos com a vitória vai a 45. Os especialistas, apesar de eu ter achado que essa régua subiu, né, o sarrafo subiu, os especialistas falam que 45 pontos é o suficiente para o Santos sair dessa zona de rebaixamento e jogar um pouco mais tranquilo as duas rodadas, as 3 rodadas que faltarão depois, melhor dizendo, para o time do Santos. O Santos teve algumas modificações no seu provável time titular e se nada acontecer até amanhã antes da partida, o time do Santos vai jogar da seguinte forma. E a gente vai fazer um comentário, comentar. E eu peço a você que não se inscreveu no canal, que ative as notificações, dê o seu like aí, para que esse vídeo seja levado para muito mais santistas em todo o Brasil, em todo o mundo. Tá bom, pessoal? O time do Santos, provável, vai sair jogando com o João Paulo, o Marcos Guilherme na lateral direita, eu já explico o motivo, o Kaique, o Luiz Felipe, o Boza, na lateral esquerda o Lucas Braga, o Zanocelo, o Felipe Jonathan no meio de campo. No ataque, Marinho, o retorno do machucado Marinho, o Tardelli e o Ângelo. Aí vocês podem perguntar, mas o que aconteceu com o Madison? O que aconteceu com o Madison, né? O Madison e o próprio Camacho, que é o homem de confiança do Fábio Carilli. O Madison e o Camacho estão com desconforto muscular. Fizeram provavelmente exame de imagem e não constatou nada a respeito. Mas então por que eles não vão jogar? Eles estão na mesma situação do Pirani, na mesma situação do Marinho, que contestado pela torcida porque deveria jogar, né? Porque alguns falam que ele não quis jogar. Bom, enfim, aconteceu a mesma coisa. E eles muito provavelmente, se jogar, serão relacionados, entrarão no segundo tempo no decorrer da partida, mas podem não ser relacionados, né? Por isso que teve essa alteração no time titular do time do Santos, né? O time do Santos que vem aí numa pegada psicológica muito grande, né? O Santos precisa desesperadamente da vitória. O time do Santos que está com 42 pontos chegaria a 45 pontos. E a respeito do que os especialistas, né, os matemáticos dizem que 45 pontos é o número de pontos suficientes para o Santos sair dessa zona de desconforto. Não sei, porque o futebol é muito imprevisível, né, pessoal? Os concorrentes diretos do Santos estão ganhando aí, né? Ontem, felizmente, a rodada foi boa para o Santos, teve dois empates, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Eu vou dar uma olhada nas próximas partidas e falar aquilo que já aconteceu na rodada de ontem, né? Ontem, deixa eu dar uma olhada aqui. Ontem teve jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro, que não interessa nada ao time do Santos, absolutamente nada, que empatou 2-2. O Grêmio, que interessa ao time do Santos, empatou com o Flamengo lá em Grêmio, né? No estádio do Grêmio, sem torcida, né? Daquele jeito que vocês sabem. E o time do Atlético Goianiense e do Juventude, que também interessa ao time do Santos, empatou em 1-1, morreram abraçados nesse empate. Então, voltando para a classificação, olha, eu vou falar bem rapidinho aqui para vocês. O Bahia está com 37, o Grêmio, que jogou ontem, está com 36, o Sport Recife, que está com 33, o Chapecoense virtual rebaixado está com 15 pontos. Esses resultados ontem, Atlético Goianiense e Juventude, que empatou 1-1, eles estão ainda abaixo do Santos, né? Se vocês perceberem. E ontem, nessas partidas que tiveram ontem, aí do Atlético Goianiense e do Juventude ficou 1-1, né? E o time do Grêmio que empatou com o Flamengo 2-2, que também interessa
ao time do Santos. Mas o Santos tem que ficar preocupado com essas rodadas, que evidentemente que isso ajudou o time do Santos, né? Na rodada que teve ontem, né? Desses 2 jogos que interessam o time do Peixe. Mas o Santos tem que fazer a sua parte de qualquer forma, pessoal. O Santos está com a faca e o queijo na mão. Já deveria ter feito isso anteriormente em algumas partidas, né? Principalmente jogando dentro da Vila Belmiro. Mas o Santos não jogou por merecer, principalmente nessa última partida contra o Corinthians. Eu estava falando nos pré-jogos que teve, de jogos anteriores, nos pós-jogos, alguns jogos que o Santos foram bem, né, e que jogou bem e ainda ganhou, o Santos colocou o coração na ponta da chuteira. Se o Santos jogar da mesma maneira como jogou com o Corinthians, muito provavelmente o Santos não vai conseguir nenhuma vitória, né? O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Voivoda, eu acho que deve ser assim que deve ter falado, que se pronuncia o nome dele. Ele é um técnico muito que joga muito para frente. É muito bom ver o time do Fortaleza jogar, né? Ele está fazendo uma boa campanha com o time do Fortaleza. E se o Santos pensa que vai ser uma coisa fácil, que vai ser não. Então, como o Santos não tem um time que joga para frente, que normalmente joga no contra-ataque pelos jogadores que tem, né? Tanto é que o Santos joga com 3 zagueiros, porque o nosso técnico, Fábio Carilli, não tem confiança nos nossos jogadores que jogam na zaga. É um esquema tático que deu correto, que deu certo, que deu on. Beleza. Mas se o Santos pensa que vai ser um jogo fácil, não. Então o Santos tem que se valer do coração, se valer realmente da alma. O torcedor santista, ele vai lotar o estádio e vai querer ver o Santos jogar bola, porque na última partida isso não ocorreu, tá bom? O time do Santos, que nessas alterações que teve, aí você pode perguntar, poxa, e o Marinho? Marinho que na última partida, ninguém fala abertamente, né? Mas na última partida o Marinho muito provavelmente não sentiu a vontade de jogar, não quis jogar. E aí quando a pessoa não quer jogar, não se sente seguro para jogar, ele não vai para o jogo. Mas agora, esquecendo tudo que aconteceu, entre aspas, porque ele não jogou, para se comentar em cima disso, eu não vou fazer nenhum tipo de comentário. Mas o Marinho está devendo um futebol, ali de levar um futebol bom para a torcida essa temporada, que ele não está bem. O Marinho tem obrigação de fazer um bom jogo amanhã, né? Porque ele é o capitão do time, né? Juntamente com outros jogadores mais experientes, né? Que no meu modo de ver, na última partida sumiu, desapareceu, e o jeito que o Santos jogou foi por isso que a torcida foi à loucura de uma forma totalmente negativa com o time do Santos. Entendemos o momento do Santos, entendemos que o Santos não tem jogadores à altura para fazer um jogo de alto nível, mas pelo que o Santos tem, pelas outras partidas e pelos outros times de futebol que tem na primeira divisão, o Santos não é tão ruim assim. O Santos, que esses jogadores que tem, não está realmente à altura do Peixe, né? Mas isso fica para o ano que vem, né? O Santos tem que ganhar essa partida de qualquer maneira, porque se você ver os próximos jogos do Santos, pessoal, que vem na sequência, são osso duro de roer. Tá? O Santos tem um Internacional que está brigando ainda para ficar entre os 4 primeiros, né, da tabela, se classificando para a Libertadores da América do ano que vem. O Santos tem um Flamengo que vai disputar nesse próximo sábado, né, contra o Palmeiras o final da Libertadores lá no Uruguai, em Montevidéu. E tem o Cuiabá, que tem feito uma excepcional campanha e que tem sido um osso duro de roer para todos os times grandes. Esse Cuiabá, se eu não me engano, ele empatou com o Flamengo e depois ganhou do Palmeiras dentro da casa do Palmeiras, se eu não estou me enganado. Se eu estou enganado, por favor, faça os comentários aqui, participe, né? Comente, compartilhe, né? Dê o seu like, que é importante, por engajamento desse canal para muito mais santistas, né?
E o jogo do Santos não vai ser fácil não, pessoal. O jogo do Santos vai ser dificílimo, né? O Santos precisa realmente dessa vitória. Vamos colocar da seguinte forma. Todos esses jogos que o Santos tem foram batalhas, né? Foram batalhas que o Santos ganhou e o Santos perdeu. E esse jogo, especificamente falando, contra o time do Fortaleza, é a batalha final, o final da guerra, e o Santos tem que ganhar. Eu quero deixar uma coisa bem clara, que quando a gente se fala em guerra, a guerra é dentro do campo. Quando a gente fala batalha, a batalha é dentro do campo. Eu estou falando a respeito de futebol, né? A gente não está falando de violência aqui não, pessoal, muito pelo contrário. E falando em violência, alguma coisa que tem alguma coisa a ver, o time do Santos foi, de uma certa forma, não absolvido, mas o Santos não teve punição de mando de campo a respeito daquele episódio que aconteceu com o Santos, daquela baqueta que foi jogada, daquela baqueta musical que foi jogada dentro de campo, naquele juiz Marcelo Lima Henrique, né? O site oficial do Santos noticiou isso. O Santos tá pagando vai pagar uma punição pecuniária de R$ 5.000, né? Essa foi a punição do Santos, né? Naquela partida quando foi o América Mineiro e tudo mais, que a torcida ficou revoltada. Me parece não, lá no site do Santos identificaram esse cidadão que fez isso, né? E assim como o Santos tiver a oportunidade, o Santos vai cobrar esse ressarcimento desse torcedor. Aí fica a dica, né? Para todos aqueles torcedores que tentarem fazer esse tipo de situação dentro da Vila Belmiro, dentro de qualquer estádio, pessoal, né? As câmeras estão aí, identificaram o rapaz, não é para bater nele, não é para fazer nada, mas que fica o exemplo dessa punição. E é essa situação que tem que acontecer. O torcedor ele tem que ir lá para torcer, o torcedor ele tem que reclamar nas redes sociais mesmo, não pode reclamar ameaçando de morte, essas coisas, isso aí não é legal, pessoal. Pô, vai lá no estádio, desabafa, torce pelo seu time querido, seja ele qual for. Estou falando especificamente do Santos, vão lá, mas nunca, jamais esse tipo de situação para causar ao time mais querido mundialmente falando, que é o time do Santos, esse tipo de desconforto, né? O Santos já tem os problemas deles que já ocorrem durante toda a partida, todo o Campeonato Brasileiro, que não deveria estar nessa situação, haja visto que já teve que brigar contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Várias administrações anteriores, de presidentes ruins anteriores, fizeram com que o Santos estivesse nessa situação, né? Mas falando um pouquinho positivamente, mais um pouquinho positivamente a respeito do Santos, esses times que estão na base da tabela, que estão aí praticamente brigando contra a zona do rebaixamento, e alguns, no meu modo de ver, vão ser rebaixados. Você tem aí o Chapecoense, o Sport, o próprio Grêmio que jogou ontem, que empatou com o Flamengo 2-2, o Bahia, o Juventude. Esses times que estão, de uma certa forma, né, desvalorizados, o Santos, evidentemente que o Santos tem que dar atenção no jogo de amanhã. Mas imaginando que o Santos passe, e eu queira que passe, que faça 45 pontos logo, e para ter uma maior tranquilidade, porque os próximos jogos do Santos são duros, o Santos tem a oportunidade de dar uma olhada para esses times, porque tem bons jogadores, né? Eu fiz aqui, desculpa pessoal, eu olhei aqui em alguns jogadores, né? E um destacou muito, né? O Santos teria que dar uma olhada nesse jogador aí, ver a condição de contrato dele, que é o Guilherme Castilho, lá do Juventude. Esse jogador ele pertence ao Atlético Mineiro. Você não está sendo utilizado pelo Atlético Mineiro, está lá no time do Juventude, né? Eu creio que se o Edu Dracena conversasse com os representantes desse jogador, de repente fazendo uma proposta para esse jogador, de repente vir para o Santos. É um jogador excepcional? Não, mas para a realidade do Santos, que o Santos está hoje e que precisará fazer contratações no ano que vem, eu acho que é um jogador para chegar e compor elenco. Tá bom, pessoal? O Santos
A partida de amanhã é importantíssima. O Santos não pode pensar jamais em perder esse jogo. Estaremos com vocês, jogadores peixeiros, com vocês até o fim. Mas façam, por favor, por merecer, tá bom? Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal. E não se esqueça de compartilhar, dar o seu like, tá bom, pessoal? Abraço, tchau!